Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo para todos vós. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo a medida da porta. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 13. Vou ler do versículo 22 ao 28. Dizem assim: E percorri as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe um: Senhor, são poucos os que se salvam? E ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele vos disser: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: Digo-vos que não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. 9 de dezembro de 2024, segunda-feira. Aproveito para desejar para todos uma semana ricamente abençoada. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, é no nome de Jesus que estou aqui em oração, te pedindo a tua graça e misericórdia, o teu perdão. E nesse momento eu te apresento cada uma dessas pessoas que está me ouvindo e as suas famílias. Também te apresento a minha família, a minha vida, essa nossa missão. Permanece conosco, Pai. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse tema para a palavra do dia, falando assim, a medida da porta. E como os senhores já ouviram, eu li, um texto bíblico onde o evangelista Lucas, ele está ali publicando nos seus escritos palavras de Jesus. E Jesus fala exatamente sobre a porta estreita. Por isso que eu dei o tema a medida da porta. Quando a gente pensa nisso, a gente deve entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele usou esse exemplo da porta estreita para nos dizer assim algo como se a gente entendesse que nós precisamos estar livres, precisamos desapegarmos das coisas que a gente sabe que muitas vezes impedem essas coisas de a gente adorar a Deus, de seguir a Jesus de uma forma plena, Ficar livre das coisas, E tudo isso é para poder nós chegarmos, para podermos ter aquela medida correta, certa de entrar no céu. Em outras palavras, não vai haver espaço para bagagem. Nós não podemos levar nada. A medida é muito pequena, é estreita a porta, Então, assim, é importante nós observarmos isso. Porta estreita
significa a gente desapegar mesmo das coisas daqui, né? E dedicarmos nossa vida para o Senhor Jesus, né? Fazendo a sua vontade, obedecendo a sua palavra, cumprindo com o ID, né? Ele mandou a gente pregar o Evangelho e nos preparar cada dia mais para naquele dia do arrebatamento a gente estar pronto para poder entrarmos nessa porta estreita, tá? A gente observa que Jesus foi indagado aqui por uns discípulos ou alguém que estava na multidão e perguntaram assim a Jesus, ou essa pessoa perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Aí Jesus vai dar a resposta, né? Porque, inclusive, o próprio Jesus falou certa vez que são muitos chamados, mas poucos os escolhidos. E só quem vai passar por essa porta estreita são os escolhidos. A chamada para o Evangelho, o convite para aceitar Jesus é para todos. E muitos realmente aceitam. As igrejas estão cheias, os templos, pelo menos nos dias de festa, domingo, né? Cultos públicos, estão cheias de pessoas que se dizem crentes. São pessoas que foram todas elas chamadas. Mas os escolhidos estão ali no meio dos chamados, só que de uma forma invisível. É o que chamamos de noiva de Cristo, a igreja que vai subir, a igreja invisível. E eu tenho certeza que, pela proporção, né, poucos vão subir. Poucos vão entrar por essas portas. Aliás, desculpe, por essa porta, porque são poucos os escolhidos. Mas Jesus diz, porfiai, ou seja, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. A porta da graça, que é essa que a gente está vivendo, essa dispensação atual, vai se fechar daqui a pouco. A gente vê aí os acontecimentos, as informações, as notícias correndo, tudo se cumprindo, né, pela palavra de Deus. Então Jesus está próximo de voltar e a igreja sair daqui. E aí essa porta vai se fechar definitivamente. Inclusive falando sobre isso, sobre a gente buscar, né, enquanto essa porta está aberta, buscar enquanto temos tempo, oportunidade, isso é para todos nós. Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 9, Paulo vai nos ensinando algo nesse sentido. No versículo 30 a 31, ele diz: Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Então, quando a gente vê Jesus recomendando, né, a gente porfiar, lutar, se esforçar para entrar por essa porta estreita, porque muitos procurarão entrar e não poderão, Paulo já naqueles dias está falando do povo judeu que rejeitou, né, a Jesus, e nós, os gentios, que não buscávamos, né, essa justificação nossa por Jesus, alcançamos essa justificação, essa justiça, e ela sim veio pela fé. Então, os gentios, nós que não estávamos buscando a Jesus, fomos alcançados e recebemos essa justificação pela fé. Os judeus, como ele diz aqui, mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Isso fala do que a gente entende que
segundo alguns judeus ortodoxos, Jesus, aquele Messias prometido pelos profetas, não havia chegado, então eles não aceitavam, rejeitaram a Jesus, né? Aí ele diz aqui no versículo 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta e começardes a estar de fora e a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Engraçado que Jesus sempre, de uma forma muito inteligente, muito sábia, por parábola, né, por simbologia, ele aproveitava toda essa questão para trazer um ensinamento claro, nítido, convincente aos ouvintes, né? E ele fala assim do exemplo de um pai de família que tem sua casa, é o dono da casa, né? Convida alguém para passar um tempo na sua casa e deixa as portas abertas. Olha, tal hora, eu não vou dizer a hora, mas que eu vou dormir, que eu vou fechar a porta, mas você procure estar pronto para chegar nesse dia, né? Dia tal, pronto, sexta-feira eu estou te esperando, pronto. Aí a pessoa atrasa-se, né? Não dá muita importância ao convite. Aí, como o pai de família havia dito que devia essa pessoa estar pronta para chegar na sua casa, ele vai fechar a porta. Esperou demais, né? Aí chegou atrasado a pessoa que o pai de família havia prometido, né? Ah, falei com você na sexta, você já chegou na madrugada do sábado, né? Então, gente, Jesus ensina para a gente entender, e aqui a gente vê que isso é o Pai, né? O nosso Deus, ele vai fechar a porta quando a igreja sair daqui e for arrebatada. Aí, quem não estiver pronto, como aquelas virgens tolas, né? Aquelas 5, vão procurar entrar, vai bater na porta, né? Vai dizer, Senhor, tem misericórdia, me ajude, abre aqui, me dá outra oportunidade. Aí aqui, Jesus, como ele está dizendo, representando o pai de família também, ele vai dizer, não sei de onde vós sois. Tanto o pai de família, representando o pai aqui, o próprio Jesus, não sei de onde vós sois. Então começareis a dizer, muitos vão dizer naquele dia, né, depois do arrebatamento, Senhor, temos comido e bebido na tua presença, e fala de santa ceia também, né? Comer o pão e beber o vinho, trazendo em memória a morte de Jesus Cristo, né? Trazendo em memória a presença de Jesus. Então, comemos, bebemos na tua presença, ou seja, ceamos, participamos de santa ceia, e tu tens ensinado nas nossas ruas. E ele vai responder assim, ó, digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos, ou seja, sai daqui de perto de mim. Vós todos os que praticais a iniquidade. Algumas pessoas chamam iniquidade, mas eu chamo iniquidade porque estou vendo aqui dessa forma. Iniquidade ou iniquidade, a gente sabe que é algo que é impuro, né? Para os olhos de Deus, ou perante os olhos de Deus. Então, aquelas pessoas que não conseguiram entrar pela porta estreita é porque praticavam a iniquidade até o momento em que a porta ainda estava aberta. Depois que fechou, foi procurar, né, dar um jeitinho de convencer o dono da casa, né, a entrar. Não, o dono da casa tem palavra. Eu disse tal hora, tal dia, não cumpriu, né? Fiz um trato com você, confiei em você, né? Aí diz aqui, Jesus falando, e Lucas registrou, versículo 28, que na parte de fora vai ter ali choro e ranger de dentes. É por isso que eu sempre digo, como pré-tribulacionista, eu creio que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, que vai atingir todo mundo, né? Porque depois que a igreja sair daqui, né,
e fechasse essa porta da graça, vai começar o sofrimento. Principalmente, aliás, vai começar primeiro com os crentes desviados, os crentes frios, os crentes negligentes, porque são os primeiros, esse grupo é o primeiro que vai perceber o que realmente aconteceu de fato, né? O arrebatamento da igreja, e vai dizer, aconteceu e nós ficamos, né? E aí já começa a grande tribulação dentro do coração de cada uma dessas pessoas que tinha ciência de que isso ia acontecer, de que esse grande evento um dia ia acontecer, e que muita gente, principalmente hoje, né, está falando sobre esse evento para a gente se preparar, porque daqui a pouco, a qualquer momento, Jesus pode vir buscar a igreja. Então essas pessoas vão começar a se lembrar disso e vão sofrer, vão se angustiar. E aí ele até fala que quando virdes, vai ter choro, ranger de dente, quando virdes Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Claro que Jesus está falando aqui de uma forma metafórica, né? Ninguém que ficar aqui vai ver Abraão, Isaac, Jacó, profetas, e a igreja que subiu lá no céu, não. Por quê? Porque durante o processo de arrebatamento, só os santos vão estar lá. Agora, quando acontecer o período do milênio, aí sim que Jesus vem reinar aqui com a sua igreja, com certeza, Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas, e nós contemporâneos, né, hoje, também estaremos ali, pela graça de Deus. Aí sim, esses que ficaram de fora vão ver. Nesse momento, sim, vai ver Abraão, Isaac, Jacó e todos, né, que vão compor a igreja do Senhor, a noiva amada. Então, gente, vamos lutar por isso, né? Vamos nos sacrificar, vamos nos santificar, vamos orar mais, vamos abandonar muitas coisinhas que a gente acha que não é, né, nada, para ficarmos cada vez mais santos, mais puros diante do Senhor Jesus Cristo, diante de Deus. Procurar dedicar o maior tempo, né, na oração, vigiar em todo o tempo, porque esse mundo está realmente uma coisa absurda, a gente precisa muito vigiar, entendeu? Eu quero concluir deixando aqui, o Salmos capítulo 32, versículos 6 e 7, que faz uma alusão a gente não perder a oportunidade de estar com Jesus, de ter algo de recompensa da parte do Senhor. Não perder a oportunidade, não perder a chance, né? Então, como Jesus diz que a gente deve se esforçar para entrar por essa porta estreita, está falando ainda que nós temos ainda a oportunidade, nós temos chance para isso. Aí o salmista no Salmo 32, fazendo quase um paralelo com isso que Jesus falou, versículos 6 e 7, diz assim: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar. Tá entendendo? Vai chegar um momento que Deus nos guarde, né? Que vai querer procurar estar, né, diante do Senhor e não vai poder mais. São essas pessoas que vão ficar. Então, isso é claro. Diz aqui, todo aquele que é santo, tem que ser santo, orará a ti. Há tempo de poder te achar, há tempo de poder estar pronto para entrar por essa porta estreita. Aí ele segue: até no transbordar de muitas águas, estas a ele, a esse santo, não chegarão. Transbordar de muitas águas pode ter vários significados: lutas, problemas, dificuldades, provações, dores, mas trazendo para aquele lado que tu, né, levando escatológico, essas muitas águas que não vão assim atingir, não vão chegar junto do santo aqui que está orando ao Senhor, que está pronto. Pode ser a grande tribulação também, nesse sentido, tá, gente? De uma forma figurada, não é o que o texto em si, da forma exegética, está falando. Tu
Tu és o lugar, versículo 7, tu és o lugar em que me escondo. Lembrando que eu estou lendo Salmos, capítulo 32. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Tu és o lugar em que me escondo. A igreja, trazendo para o assunto que eu estou falando aqui, como base da leitura, né, que li, né, sobre a porta estreita, que o nosso objetivo é chegar lá no céu. Então, é um lugar onde nós estaremos escondidos. Escondidos, guardados, protegidos, onde o Senhor vai nos preservar da angústia, da grande tribulação, do problema, que vai ficar aqui esse mundo do caos. É isso aqui que estou trazendo também esse versículo 7, fazendo um paralelo com essa questão do assunto que estou abordando hoje, que é exatamente a esperança que nós temos de entrar no céu, na eternidade, pela porta estreita. E ele conclui dizendo, tu me cinges, ou seja, me cobres, de alegres cantos de livramento. No céu só vai ter alegria, pelo livramento eterno que o Senhor nos deu, estando nós lá, né? Por conta de sermos arrebatados, de sermos, quem sabe, transformados se estivermos mortos fisicamente. Bom, gente, essa é a mensagem do dia. Espero que todos tenham compreendido. Ótimo dia a todos. Servo de Deus, Gessé.